Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que está aí no canal 15 da NET acompanhando o nosso programa aqui pela TV Unifra. Lembrando que o Unifra Online, nosso canal do YouTube, você pode acompanhar não só o Central do Esporte, mas também outros programas da TV Unifra. E o Central do Esporte desta terça-feira repercute o jogo. E daqui a pouco eu vou criar uma polêmica aí numa expressão que eu vou comentar aqui. Eu tenho certeza que o pessoal de casa aí vai entender na sequência. Estou falando de quê? De clássico. Para mim, tem clássico no próximo sábado entre União Independente Futsal e Nova Geração Futsal. As duas equipes jogam pelo estadual Série Bronze, né, de 2017. Comigo, José Quintana Júnior. Tudo bom, Quintana? Tudo bem, pergunta para mim se tem clássico. Tem clássico ou não tem clássico, Quintana? Respondo daqui a pouco. Olha aí, legal. Professor Gilson Piber, seja muito bem-vindo mais uma vez, professor. Tem clássico. Tem clássico? Tem clássico. Olha aí. Quero saber deles dois ali, os nossos convidados de hoje, hein? Convidados especiais aqui do Central do Esporte. O Guilherme Corrêa, que é jogador da equipe do Nova Geração. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado pelo convite. Um abraço também aí, seja muito bem-vindo ao Rodrigo Gomes, que é técnico do União. Tem clássico ou não tem clássico no próximo sábado? Tem clássico. Olha aí, os dois juntos. Foi, agora foi uma goleada aqui, Quintana. Explica para nós por que não tem clássico, Quintana. Vamos acabar com esse mistério aí, Quintana. Para começo de conversa, eu não sou dono da verdade. Perfeito. Com todo respeito aos guris, o que eu falo aqui no programa é o seguinte: clássico, ele precisa de uma espécie de histórico, uma espécie de rivalidade. Nova Geração está chegando esse ano, é um time criado agora. Seria que nem se nós montássemos aqui na TV Unifra um time para jogar futsal. A gente não teria condição de jogar que nem eles, não teria condição de ter a estrutura deles, mas por ser um time de Santa Maria seria o clássico. A gente não está a menosprezar de forma alguma o trabalho de vocês e muito menos o projeto deles. Mas eu acho que a palavra clássico do futebol, do futsal, do esporte, requer uma espécie de histórico, mais quantidade de confrontos. Exato, até para se criar aquela questão assim, ó, a União já tem 3 vitórias contra a Nova Geração, ou o contrário, para não parecer que eu estou torcendo para a União aqui, ou já tem 3 empates, 2 vitórias para cada lado, aí começa a se criar aquela questão do clássico. Os dois times já têm todo um histórico na cidade. Agora, isso não é uma forma de referência agora. Se me perguntar se tem rivalidade, só pela resposta dos dois, sim. Olha aí, rivalidade já começa a se criar, os dois estão disputando uma vaga, já teve um confronto no primeiro turno, onde o União venceu Nova Geração, e foi um placar apertado, foi um jogo bastante aguerrido, e aí começa a se criar uma rivalidade. Sim. Mas isso é apenas a minha opinião. Eu ia falar isso agora. Eu entendo que é um clássico porque são duas equipes locais que jogam, mas vou dizer que o nosso colega saiu muito bem do conceito dele, hein? Saiu muito bem do conceito dele. Quase me convenceu aqui, hein? Quase que eu mudo de opinião. Eu quero a tréplica. Brincadeiras à parte, pessoal, como a gente disse, sábado, 8 da noite, no Centro Desportivo Municipal, a gente tem Nova Geração e União Independente Futsal, as duas equipes duelam, hein, por mais uma rodada do estadual Série Bronze. O que dá para esperar desse jogo aí, gurizada? Tem o Nova Geração ali com a situação de algumas mudanças extra-quadra, mas o Guilherme já nos adiantou que o grupo de jogadores foi blindado para evitar qualquer tipo de situação. Tem a equipe do União agora que vai jogar esse clássico com um técnico novo, porque antes foi o Henrique Braibante no primeiro turno, né, que enfrentou e era o técnico do União quando eles enfrentaram a equipe do Nova Geração. Para vocês, o que muda nesse jogo? Além, é claro, do fator mando de quadra, que agora é do Nova Geração. Começa com o Guilherme. O que muda, na verdade, para o nosso time é as mudanças que teve na comissão técnica, né? Que foi a saída do Guto e a entrada agora do Bruno Maradona, que ajudou a montar o elenco, que estava na diretoria, conhece bem o grupo, já está treinando o nosso time desde a saída do Guto, faz umas 2 semanas e pouco, se não me engano. Então ele já teve um tempo para treinar, para acertar os erros, corrigir, pegar o comando do grupo, que isso é importante também, pegar a confiança do grupo, ele já conseguiu nisso. Então eu acredito que seja isso, né? E mudança de treinador, quando muda o treinador, muda um pouco o estilo, né? Não querendo comparar treinador com treinador, cada um com seu método de trabalho, né? Mas a gente é notável já a mudança e, como eu falei também, o grupo fechado, unido, né? E vamos buscar a vitória para poder subir um pouco na tabela, né? E para o Rodrigo, o que muda, Rodrigo, ou não muda? Olha, muda as circunstâncias que foi gerado, né? Foi criado, nem ele falou muito bem, foi criado um clássico, né? Por ser local, Santa Maria, como foi nós e a Federal, foi um jogo forte. Retorno agora vai ser de novo. E o que muda é, para nós, do União ali, eu já estou indo para o meu 5º jogo, né? Porque eu assumi. Cada jogo a gente está tratando de um jeito diferente e a nossa ideia é essa. Cada jogo vai ser uma final, vai ser um
um estilo de treino para aquela partida. Para nós, o que muda é o treino dessa semana visando nova geração. Treino esse que deve estar acontecendo sobre essas baixas temperaturas da semana, né, Quintana? Não, ele já começou querendo me derrubar o programa. Eu vou fazer o seguinte, se vocês perderem duas, ele derruba a treinadora aqui no programa. O Vinícius Munhoz veio todo o primeiro semestre aqui porque o gerente quase tentou caiu no derrubar. segundo, né? Quase caiu O no Rodrigo segundo. tá invicto, hein? Tá O invicto. Rodrigo Não, tá invicto. Eu perguntei fora do ar até para ele o que a gente se surpreendeu, que a gente vem acompanhando o trabalho do Henrique Braibante um bom tempo no União. E a gente via sempre o bom relacionamento dele com o grupo. A gente sempre sabe que o time perdeu alguns jogadores, inclusive com a criação da nova geração. E o União ele não começou tão bem a competição. E logo que o Henrique saiu para ir para a Uruguaiana, a gente até se preocupou. Ele disse, olha, o União é o time mais tradicional nos últimos anos, que vem disputando a Série Bronze. E nos trouxe uma surpresa positiva o trabalho do Rodrigo, porque o União veio de 3 vitórias e um empate, ou seja, veio numa sequência bastante positiva. E de que forma isso preocupa o União, perdão, nova geração em relação a esse retrospecto positivo? É uma sequência que parece que o time deu uma embalada agora. Sim, o que a gente veio trabalhando forte durante a semana, que nem o Rodrigo falou, inclusive, é treino a treino, né? Eu não estreiei ainda como jogador, né? Eu estava só como fisioterapeuta antes, vai ser a minha estreia no caso, mas eu já venho treinando e pegando condicionamento físico há algumas semanas. Então a gente vê assim o preparo antes de um jogo importante para nós, como um clássico da cidade, que eu digo de rivalidade, a gente vem treinando para esse jogo em si, que nem o Diego falou, sabe? A semana de treino vai intensificando, visando o União. E é um time agora a ser batido, né? Que é um time que vem subindo na tabela e que a gente vai ter que suar a camisa para tentar quebrar essa invencibilidade que eles vêm trazendo. Na verdade, foram 2 semanas de treinos, né? Porque vocês folgaram na Isso, rodada anterior, né? O folgamos. União jogou, nós vamos mostrar os gols daqui a pouco, para quem está acompanhando o Central do Esporte. Vocês tiveram 2 semanas de treino, é isso, Isso, né? 2 semanas de treino, um pouco mais intensas, assim, já pela folga que a gente teve de folgar na primeira semana do retorno, no caso. Né? Não cortamos o Gilson ali, que está na ponta desse pergunta, não, mas eu o gerente me provocou com frio e eu Tô acabei... curtindo Eu não entrei o no bate-papo. embalo do gerente só para A dar uma questão do frio devolvida. da semana. Muda alguma coisa em relação ao treinamento, que a gente sabe que a pancada dói mais, o aquecimento também é mais É demorado. complicado, né? Porque assim, todo o pessoal que joga lá no União trabalha. E nossos treinos são sempre às 22. Então com esse frio é complicado. Ontem mesmo a gente fez um trabalho e é complicado tu chegar lá, até tu te esquentar, tudo, tem todo nosso aquecimento tá mais cuidadoso, o pessoal da preparação física lá já está cuidando, aumentando um pouquinho mais, deixando aquecer um pouco mais por causa disso. Sabe que é torção, é lesão muscular, dá bastante, né? E aí o ânimo tem que ter sempre, né? Porque sair de casa, às vezes, para ir lá treinar das 10 à meia-noite, depois outro dia acordar às 6 horas da manhã para ir trabalhar, é complicado, né? Não é fácil. Palavra de um técnico que é formado em educação física. Agora a gente quer saber o lado da equipe do Nova Geração, de um fisioterapeuta que é formado, sabe onde? Aqui no Centro Universitário Franciscano, pelo curso de fisioterapia. Guilherme, e aí Guilherme, dói também, mais o inverno? Como é que é? Com certeza, daí tem que visar bem mais um aquecimento mais intenso, né? Para a hora que começar a exigir força e potência, a gente não ter uma lesão muscular, né? E essa aí é a preocupação também do Nova Geração, junto da comissão técnica lá, que eu, mesmo como jogador, eu sempre procuro auxiliar e dar minha opinião quando eles me pedem, que eu digo agora que vou ser jogador e fisioterapeuta, continuo no meu cargo de antes também, auxiliando da melhor forma possível, mas com certeza esse frio atrapalha bastante. O que foi preponderante, Rodrigo, nessa retomada do União Independente? Ele abriu 9 pontos em relação às outras 2 equipes aqui de Santa Maria, tem pontuação de líder, né? Tem pontuação de líder. Fica só no saldo, né? E parece que engrenou, né? Deu uma engrenada. Depois eu queria saber também do Guilherme as questões que levam agora o Nova Geração a buscar uma pontuação melhor. Né? Eu acredito na classificação das 3 equipes aqui de Santa Maria. Né? O União já está virtualmente classificado. Né, matematicamente ainda só um não, desastre, né, para tirar. Mas com 19 pontos é bem provável hoje, que esteja hoje classificado. seria, né, uma das equipes classificadas e a Universidade, o FSM e o Nova Geração ainda estão brigando, né, por uma das vagas. Mas o que foi preponderante aí nessa arrancada de bons resultados, né, porque a tabela também, o início foi complicado, né, para o União. Pois é, assim, foi um susto para nós, né, a questão do Henrique. O Henrique recebeu uma proposta para ele irrecusável, que é o que ele queria, uruguaianense, um excelente profissional, deixou para nós ali montado, que a gente tinha treinado com ele, 48 treinos.
Eu faz 12 que está comigo. E assim, eu estou usando, porque eu trabalhava junto com ele, estou Era usando a auxiliar parte técnico, dele. né? A gente já trabalhou em 2009 lá na JUC, na Série Prata, trabalhamos no América, trabalhei ano passado com ele também, então a gente se conhece muito bem. Usei muito, tanto que muita coisa de jogada, saídas de bola não mudou. O que eu fui fazer? Como foi um susto, a diretoria me procurou assim, é contigo. Vai assumir a bronca. Foi a primeira opção, não pensaram em mais ninguém, fiquei muito feliz com isso. Eles chegaram, maninho, é contigo. Eu, calma aí, clássico ainda, né, contra a Federal. Aí ele me disse, é contigo, aceita. Eu, vamos pensar, vamos organizar minha vida, querendo. E os jogadores me deram um respaldo, assim, excelente. Todo mundo abraçou a causa, todo mundo disse, é tu, a gente quer tu, a gente quer. E isso me motivou. Então, o que eu fiz? Eu troquei um pouco, botei um pouco da minha cara no time do União e consegui fazer. Nós, no grupo no União, já era, mas agora está mais forte um vínculo, nós temos um grupo de amigos. É o que a gente prega lá. Então, é um grupo de amigos mesmo. Tanto que a gente viu uma sequência muito boa de vitória. Quem acompanhava o União viu que mudou um pouco da atitude, bem a cara do União. Não estamos desistindo nunca do jogo. Esse final de semana, agora a gente perdeu um jogo no detalhe, contra uma equipe muito qualificada, né? Mas foi isso aí, essa retomada foi bem isso aí. Foi todo mundo aceitar e abraçar esse projeto, como é que se diz? Eu propus para eles, vamos se abraçar e vamos ver onde é que vai dar. Eu já trabalho com futsal há anos, então mudei alguma coisa de treino e o pessoal se adaptou bem. E ainda a gente vem sofrendo bastante com lesão, né? Bastante gente machucada, tem mais isso aí. E quem vem entrando vem suprindo. Tinha gente que não tinha entrado, o Pedrão entrou e fez gol no último jogo, contra Santiago. Então, essa sequência aí tá dando muito certo. Guilherme, e a troca, né? A saída do Guto, a entrada do Bruno Maradona, né? Sempre muda alguma coisa. A gente notou mudanças, que nem eu falei, no treino, porque o Bruno, ainda como treinador em jogo, ele não estreou ainda, né? Que vai estrear no Clássico. Então, a gente vê mudança de forma de trabalho, né? Do Guto para ele, pessoas diferentes, né? Então, a gente notou uma intensidade, talvez um pouco maior de treino, e que vem, por exemplo, o grupo, o time, abraçando essa causa, entendeu? Que foi junto, que nem o Diego falou, que ele entrou e o time abraçou junto com ele para poder vir as vitórias e tudo mais. E nós, Nova Geração, não é diferente. O time está unido, está bem unido mesmo. Jogadores também, há uma amizade entre jogadores. Talvez estamos sofrendo um pouco menos com lesão do que o União, no caso. Mas é isso aí, a gente está acreditando no trabalho do Bruno, acredita, né, que ele tem potencial, que ele possa exercer o cargo muito bem. E vamos ver agora no Clássico como vai ser o comportamento e tudo mais, né, no primeiro dia dele no jogo, mas a confiança é total. Só uma dúvida, foi empate, né? União e São José foi empate agora. Foi empate. 2-2. Vamos mostrar os gols daqui a pouco, tinha... porque antes... Vamos mostrar daqui a pouquinho esses gols aí. Antes a gente vai mostrar os gols da partida do Nova Geração contra a União no primeiro turno, professor. 2-1, né? 2-1. Olha aí, vamos ver como é que foi o Ginásio jogo. do Corinthians cheio, né? A gente está vendo aí, ó. 2-1 com o gol do Lucas Pérez, fazendo 1-0 para o União. Vem bem o Lucas, né? Bem, bem. Bom finalizador, um jogador de qualidade. Teve o segundo também da equipe do União. O Filipinho é outro que também tem dado uma contribuição importante, né? Essa nem o Vinícius Pimentel pegava. Esse chute aí foi forte. Aí teve o gol de desconto aí da equipe do Nova Geração com o Guilherme. É o Guilherme Toqueto, né? O Guilherme é o Guilherme Toqueto, né? O Guilherme é jogador experiente, aí ele já passou por várias equipes. É uma peça importante. Né? Agora a quadra é diferente, né? Eu não quero pecar aqui, não sei se a quadra é maior, menor. O Centro Desportivo Municipal, professor Gilson Quintana, por favor, me ajudem. Me parece maior. É uma quadra maior, 20 né? por 40, o desgaste, teoricamente, também vai ser maior. E taticamente Dimensão vai exigir oficial, mais. né? Dimensão oficial. Mas para quem joga bola, corrijo, é melhor, né? Para quem propõe um jogo, para quem gosta de trabalhar bola, a quadra maior facilita um pouco nesse sentido. E é um jogo bem diferente, né? Não é um jogo de choque, né? Um jogo faltoso. É um jogo mais tático, mais lento que no Corinthians, que se eu não me engano é 34.
Geralmente quando a quadra é menor, ela favorece o time mais defensivo, que ele faz geralmente o quadrado, aquele losango ali para marcação é e mais fecha. chute, né? Mais chute, mais impacto pegada, também, né? Mais intenso. Exato. E é mais faltoso também pelo choque, né? Sim, 2-1 então para a equipe do União no primeiro turno. Mais faltoso até a quinta falta, lembra, professor? A partir da quinta falta o juiz não marca mais nada, só se Mas o arranca a perna Guilherme, do adversário, disse né? que o resultado vai ser diferente agora. Agora Hein, Guilherme? pelo menos Esperamos, promete, né? Antes Confiança de total. tu mostrar os gols, essa provocação, são coisas que essa brincadeira do clássico surgiu numa conversa aqui sobre o futsal e a gente falou sobre arbitragem também aqui no Central do Esporte, porque a impressão que passa, não só na Série Bronze, se tu assistiu um jogo da Liga Nacional, também tem essa impressão. Acho que eu sei que você vai falar. Às vezes um parecido, lance bobo, um choque normal no meio de campo, o juiz marca a falta. Aí vai para a contagem, lá a falta do time do União. Quando o União atingiu a quinta falta, parece que para o juiz marcar aquela sexta falta que resulta no tiro livre, demora. Não é qualquer falta, parece que tem que ser uma falta eu acho que maciça. pelos jogos que eu vi, falta critério. Falta muito bastante pra critério. vocês? E olha, isso acontece dentro do próprio jogo, de uma etapa para outra. Não sei por que isso. Para vocês, como é que vocês Eu que são concordo atletas, também, né? plenamente. Principalmente jogos fora, então é pior ainda. Chegou na quinta falta, nós tivemos 2 jogos, se eu não me engano, que chegou na quinta falta e a sexta falta não veio, né? Aconteceu faltas, que foi dada o mesmo contato no primeiro tempo, foi dada a falta no segundo tempo, não tinha. Aí, como ele falou ali, a falta de critério é gigante. Mas será isso mais por uma questão psicológica do árbitro, de evitar daqui a pouco aquele clamor da torcida no ginásio, de reclamar e tudo mais? Ou para daqui a pouco para compensar alguma situação que não é o papel do árbitro compensar? Eu quero que os guris me corrijam porque vocês vivem mais o mundo do futsal. Me parece que é uma situação semelhante ao que acontece no futebol de campo em relação ao pênalti, que o tiro livre direto é quase um pênalti, né? Tem faltas no meio de campo que o juiz marca um mero contato. Só que esse mero contato na área não é pênalti, porque o pênalti pode de fato mudar o resultado do jogo. Parece que no futsal é meio semelhante a situação. É isso aí. Perfeito. É uma questão técnica e também entra o receio, tem a pressão da torcida. Quem joga fora sofre mais, né? Eu acho que na Série Bronze é até pior, né? Muito pior. Pela questão Sofre de falta de mais. transmissão de televisão, uma Mas série assim, de coisas. eu acompanhava ontem até um comentário do Bela. O Bela é treinador, né, tá treinando a equipe de Lajeado. A LAF? Hoje é a Liga Gaúcha, mas é a Série Ouro. E ele reclamando da arbitragem, né, do critério também no jogo que foi disputado em Espumoso contra o Guarani. Cobrando, mas e o critério? Né? É o que é para um, tem que ser para todos, né? Na divisão principal do futsal gaúcho. Isso é bastante preocupante e bem pertinente até Ninguém trazer. é contra o trabalho da arbitragem, acho que é uma profissão correta, fazem cursos, são preparados, mas a questão do critério tem que ter mais cuidado, né? Observar. E no futsal são 2 árbitros, né? 2. É por isso que a reclamação, às vezes, parece que existe uma necessidade para manter a disciplina dos jogos até um certo momento depois. E quando um árbitro se equivoca, ele coloca em risco todo o trabalho da arbitragem, do outro árbitro também. A cobrança na mesa, né, em cima do cronometrista, do anotador. E isso desestabiliza as equipes também. Porque são jovens, não adianta você... Calma. Nessa partida aconteceu conosco. O Rodrigo é treinador, né? Essa partida agora mesmo, aconteceu uma falta no Fernandinho, nos pés do juiz de lá, e o daqui, do outro lado da quadra, o que aconteceu é a falta, deu falta para nós, e o daqui deu falta para eles. E aí já gerou uma confusão. No outro lance, o Fernandinho roubou uma bola, nós ia fazer o gol, o juiz deu falta, o Fernandinho foi expulso pelo segundo cartão amarelo, e nós ficamos com um a menos. Aí tomamos o gol. Olha. Então passou diretamente pela arbitragem. Vamos aproveitar que ele está tocando nesse assunto aí, nesse 2-2 com a equipe do São José de Cachoeira, Boa né? equipe, né? Muito qualificado. Jogo que valia. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Uma das Márcio melhores. Santos, nosso diretor de imagem, está rodando as imagens aí, ó. O União abriu 1-0 com o Índio. Jogo no Centro Desportivo Municipal, onde vai ocorrer também a partida contra o Nova Geração. Teve 2-0 aí para a equipe do União, abriu 2-0, ó. O Moraes. Esse é golaço, hein? Trabalhado, olha. E aí depois só deu São José de Cachoeira, hein? Já tá com um a menos. Diminuiu com o Dioguinho, um atleta a menos, é isso? Esse aí é o craque do São José, jogador muito habilidoso. E aí numa saída errada de bola também, a equipe do São José fez o gol de empate, 2-2, Lucas Tanque.
difícil para segurar esse cara na marcação, em Lucas Tanque. Aí, ó, fez uma festa, uma folia. Esse gol aí deixou o São José e o União Independente Futsal, as duas equipes com 19 pontos. O São José lidera pelo saldo, né? Tem saldo de 10 gols a favor contra 5 do União. Serade é o terceiro colocado com 18 pontos. Ser Santiago agora é o quarto colocado, chegou a ser líder. Quarto colocado com 16. A equipe de Cachoeira do Sul, que venceu a equipe da Universidade por 7-6 lá em Cachoeira do Sul. Jogão, não, hein? foi Caçapava. Perdão, Caçapava. Sempre troco aqui no Caçapava, programa. ACF. Foi a 13 pontos. Boa recuperação, né? Perfeito. Teve Nova geração. mudança de técnico lá também. Nova geração 10 pontos em sexto e a equipe da Universidade 10 pontos. Repetindo então, a ACF de Caçapava do Sul 7, Universidade 6. Jogo de 13 gols lá em Caçapava do Sul. Ginásio Melão, é isso? Não estou errado? É isso. É isso aí. Sábado tem também Universidade La Máquina. Né, o La Máquina ganhou a primeira, né? Ganhou Ganhou do Palmeiras. 9-7. Foi para 5 pontos, né, junto com o Palmeiras. A Universidade e o Nova Geração tem 10. Então tem que se cuidar aí, Para né? quem gosta de futsal, tem 2 partidas de futsal esse fim de semana aqui em Santa Maria, né? Exatamente. Tem o clássico aí, tem também o jogo da equipe da Universidade. Você estava fazendo um comentário sobre esse jogo aí, né? Vocês ficaram com um jogador a menos até tomar o primeiro gol, é isso? Aí depois repõe o jogador, né? Fica 4 contra 4, mas não era mais aquele que foi expulso e acabaram tomando o segundo gol também. Rodrigo. Foi um descuido nosso, né? Começou pela arbitragem, mas a gente não pode tirar o nosso erro, né? Porque a gente se desligou, esse foi o mérito deles, uma equipe muito forte, usaram um a mais para fazer o gol e no outro lance a gente se precipitou e tomou o gol. Mas foi o nervosismo, foi aquele apagãozinho que deu, que até hoje a frustração nossa ela virou como se fosse uma derrota. Porque né? se ganhasse, ficava isolado isolado. na liderança, né? Para ver o calor do jogo, né? E para ver, de certa forma, o que o resultado foi. Mas foi parelho. Qual é o enfrentamento mais difícil? Assim, eu não consegui olhar ainda jogos do Serade, de São Borja, que tem uma campanha muito boa em casa, e do próprio time de Santiago. Eu vi um jogo, mas presencial, não. Qual das duas equipes, assim, vocês acham que né, talvez a melhor ou as duas têm qualidade? Santiago eu mais qualificado. Mais qualificado. O material humano deles, né? Tem jogadores E agora que veio jogaram, reforço veio o agora. Marcelinho, que já estreou fazendo gol lá em São Borja. E São Borja, o fator deles, quadra lá, é muito forte. Fator local, né? pressão, É pressão. Pressão, Pressão. 1.000 pessoas dentro do ginásio. Bafo na nuca. Lá também nós sofremos Arbitragem. bastante, expulsaram 2 jogadores nossos lá, com lances que pro mesmo lado seria a mesma coisa e nós foi expulso. Mas são duas equipes muito fortes. A arbitragem de São Borja é um caso à parte, assim. É bem complicado. Sem contar a caseiro. viagem, né? Bem longa. Guilherme, o Nova Geração também perdeu as duas, né? Lá perdeu para Santiago e perdeu para perdemos São as Borja. duas. São Borja O foi FSM também, a universidade, né? Isso. São Borja foi um fator local que influenciou bastante. Torcida, talvez o grupo, a viagem longa, sentiu um pouco. E Santiago perdemos um detalhe, né? O jogo estava para nós saímos na frente no placar. E por detalhezinho e o fator local um pouco também, e falta de cuidado com os principais jogadores A Santiago deles, é mais tranquilo para jogar, né? O Não, ginásio é bem mais oferece uma tranquilo, condição melhor. É bem Toda essa diferente. tranquilidade, mas é mais tranquilo. Para nós foi diferente, foi bem tranquilo, assim, fomos bem recebidos por bom eles. jogar lá. O fator deles lá é os jogadores, né? Tem jogadores qualificados, o Diógenes é um deles, que é o pivô, muita qualidade, né? Bastante experiente. E Serade e Santiago vão enfrentar as equipes de Santa Maria, aqui em Santa Maria agora. Não, nós já jogamos contra o Santiago aqui. Aqui, a gente ganhou deles. perdão. Foi Tem meu que jogar segundo lá. jogo. E agora é o último jogo é nós e Santiago lá. Já vai jogar classificado. Né? Tomara. É a tendência, né? É a tendência. Só para dar uma quebra, para você, Guilherme, um ídolo teu no futsal e por quê? Um ídolo meu? Eu falaria um espelho, talvez, pela posição, o Rodrigo do Sorocaba. do Sorocaba. E até meio parecido, olha, Rogério. Até meio parecido, né? O Gereto conhece ele bem da época da CBF. Isso, dos tempos da CBF, eu exato. vejo ele um jogador com uma liderança, uma qualidade muito boa. E é um cara que... E o bandidinho às vezes também. Raçudo, eu diria raçudo. Chega firme, chega forte. Linguagem de né? boleiro, mas Raçudo. tudo bem. Não Tem tem, que chegar jogada também, perdida. né?
É da seleção brasileira, né? Sim, Ele é da seleção brasileira. O Direto acompanhava a CBF e o Atlântico, e nos clássicos da CBF Atlântico, geralmente tinha algum episódio com o Rodrigo, os jogadores saíam reclamando, né? E para você, Rodrigo? Assim, eu sou um pouquinho mais velho que o Guilherme, né? E aí eu comecei a acompanhar futsal, eu vim do campo, eu fiz um trabalho inverso, né? Eu vim do campo pro futsal. Quando eu comecei a acompanhar futsal, comecei que eu gostava muito do Manuel Tobias. Pra mim sempre foi um cara muito tático, muito raçudo, um cara que nunca desistiu do jogo. Esse eu acompanhei. Então pra mim, como eu era menor, sabe, aquela Eu não coisa de era começar... Aí tive a oportunidade de ver ele jogar aqui em Santa Maria, no tempo da Job, sendo que eu era amigo dos guri que jogavam ali na Job, então já era categoria de base, gostava disso aí. Então eu achava, o cara muito responsável, um ótimo jogador, assim, né? O Manuel Tobias foi, inclusive, melhor do mundo, não foi? Foi melhor do mundo por um tempo, né? É mesmo? Eu não sei. Eu não lembro, sabe? A época da Job eu cheguei a presenciar, mas muito novo. Eu né? lembro da época da enxuta, depois Final da os década principais de 80, times ali, né? Final da década de 80, o Manuel Tobias jogou pela Votorantim, aqui em Santa Maria. Uma coisa que eu tenho curiosidade... Votorantim. Aqui em Santa Maria. E até depois a final da Taça Brasil foi em Videira, Santa Catarina, e a final foi Perdigão, né, de Videira, com a Votorantim, a Perdigão ganhou. Aí é pra nos humilhar, né? O cara tem uma enciclopédia. Não, ele era... Eu sou velho, né? Eu sou velho, é pra humilhar, né? Mas uma curiosidade do Manuel Tobias foi aquele tem. período dele no campo. Ele tentou se aventurar pelo Grêmio, do Felipão, e acabou não tendo sucesso. Ele teve poucas oportunidades. Semelhante ao Falcão também, que não deu certo. Um profissional exemplar, assim. Exemplar. Depois ele... década de 90, ele jogou na Enxuta, ainda no período da Enxuta. Exemplar. Isso era muito pão duro. Jogou no Internacional também. Jogou no Inter. Muito pão duro, viu? Inclusive, jogou na Ubra também. Tem uma partida relacionada ao Manuel Tobias, já que foi citado, que o professor Gilson, acho que estava no ginásio, naquele 3-3, professor Gilson, o primeiro título estadual da CBF, o Manuel Tobias jogava na equipe do Internacional, não jogava? E marcou gol. Eu creio que sim. Creio que 3-3 no ginásio da Tramontina, isso, não no ginásio, né? Tava nesse 3-3, 1996, vou ter que acusar a data aqui, 1996. Mas agora ele terminou não, com a mas gente. É verdade, o Tobias jogou no Grêmio em 95, no campo, não deu certo, ele foi pro Internacional Futsal em 96. E na sequência ele depois foi jogar na Ubra. Foi campeão da Liga também. Mas já era fim de carreira daí. Isso. E ele era econômico. Depois Inter muito econômico, o Manuel Tobias. Isso. Sabia guardar dinheiro. Pão duro, Manuel Tobias está revelando o professor Gilson aqui, ó. Pão duro. Mas gente muito boa, um profissional correto, primeiro a chegar, último a sair e deixou a sua marca. Para mim, né, eu acho o Falcão um baita jogador, né, um baita jogador, mas como jogador e como homem, Manuel Tobias também. Tobias. Olha aí, vou aproveitar você, Manuel Quintana, Tobias. nessa tua carreira aí, acompanhando de repórter, qual foi o jogador de futsal que mais te chamou a atenção? Tanto pelo lado profissional como pelo lado pessoal, Manuel Tobias. E eu também creio que tenha sido. Manuel Tobias. Foi uma época, dava gosto de assistir aquela enxuta jogando. Eu lembro que, acho que no estado, ou tu era enxuta, o que as finais geralmente, eu não lembro, do Nacional era enxuta e Perdigão, geralmente, as finais, né? Daí tinha Lagoense, E aí tu acabava torcendo por um ou outro, né? E eu acompanhei muito o time da enxuta. Sim. Eu fiquei muito Danilo, triste. Aquela época que a enxuta Fininho. fechou as portas foi muito ruim pro futsal, acredito, né? Sim. E eu cresci vendo o Manuel Tobias jogar. Agora, tem vários outros jogadores que chamaram a atenção naquela época. O próprio Jorginho. E outros tantos jogadores. Se eu fosse citar um, eu citaria o Fininho. Mas um atleta em quadra, assim, se vocês me permitem dizer, eu achava sensacional, até hoje eu revejo algumas imagens dele, é o Lavoisier como goleiro, né? É espetacular as atuações dele, assim, aqueles tapas na cara. Gente boa, é um cara fora da quadra muito sensacional o que ele faz. Pessoal, tá chegando ao final esse primeiro bloco do Central do Esporte. Quero o Guilherme, o mando de campo é de vocês, né? Os ingressos lá para a partida começam a ser vendidos quando? Como é que vai ser isso? Como é que vai funcionar? Bom, olha, essa parte assim da diretoria Não é com você. Não é comigo, não. Mas é não R$5 o ingresso, né? Os jogos aqui em Santa Maria? Eu acredito que sim. Alguns, até no primeiro jogo entre União e Nova Geração foi R$8. Eu acredito que foi o mando de campo da União. O nosso, não sei te dizer o valor, qual vai ser. Mas deve ser em torno Mas eu acredito que por agora, no máximo... no ginásio do Corinthians, 8 horas da noite. Não, ginásio no Centro CDM. Esportivo Municipal. No CDM, perdão. Universidade La Máquina, que é no Corinthians. Que é no Corinthians. Eu acredito que entre quarta-feira já esteja definido valores e tudo mais. Hoje com as redes sociais, entre em contato com a página do time. Tem as páginas no Facebook. Sim. Né? Lembrei de uma coisa agora, professor Gilson. Os dois jogos às 8 da noite, no mesmo horário, a torcida vai ter que se dividir? Sim e não, porque cada equipe tem um grupo de torcedores, é muito interessante, olha, algo assim que não se imaginava, e hoje a gente tem 3 torcidas,
no confronto com Nova Geração, um lado do Corinthians para a torcida do Nova Geração, outro lado, né, para a Universidade. Lá contra a União Independente, ginásio menor, né, mas a mesma coisa, né, no Sesc Senac. Mas poderiam os dois jogos ser no mesmo ginásio, né? Daqui a pouco agrupar as torcidas, alguma coisa assim, Também, né? também. Poderia se aproveitar melhor o futsal. Uma rodada dupla que já houve, né? Já houve aqui em Santa Maria, né? Sim. Para encerrar, muito obrigado pela participação do Guilherme, pela participação também do Rodrigo. Rapidinho, Rodrigo, em 15 segundos, por que você acha que o União ganha esse jogo de sábado? Ganha pela questão de grupo, motivação, é o grupo de amigo ali, e a gente quer ganhar. A gente está cada dia batalhando para isso e a gente, combinado lá onde nós for para ganhar. E para você, Guilherme, por que o Nova Geração vence? Para mim, a gente não foge muito do que o Rodrigo fala, né? É acreditar no trabalho, né? O esforço de todo mundo e tentar compensar isso dentro da quadra, né? Eu quero destacar o trabalho fora da quadra, né? Das pessoas que ajudam, que auxiliam. Fiquei muito impressionado com a equipe fora da quadra do Nova Geração, né? Trabalhando, apoiando o time. O mesmo trabalho eu sei da equipe comandada pelo Maninho lá. Muito bom. Né? E a universidade também tem o seu grupo de trabalho fora da quadra. São essas pessoas que também fazem o futsal. Que ajuda a fazer acontecer, né? Claro, exatamente. Legal, bacana. Central do Esporte vai fazer um intervalo rapidinho, 1 minuto. Na sequência, nós vamos voltar aqui para falar de Rio Grandense, que tem um julgamento, tem uma partidaça, só que nos tribunais. Já voltamos. Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e tá a fim de divulgar sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. O mundo está em constante movimento. O futuro já começou? Você vai ficar parado ou vai ser a diferença? Pós-graduação do Centro Universitário Franciscano. Inscrições abertas para mestrado e doutorado em nanociências, mestrado e doutorado em ensino de ciências e matemática, mestrado em ensino de humanidades e linguagens, mestrado em ciências da saúde e da vida. Inscrições em unifra.br. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para as suas aspirações. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que está nos acompanhando no canal 15 da NET. E eu lembro, né? Sempre é bom recordar e lembrar, Unifra Online é o nosso canal do YouTube para você acompanhar na íntegra o Central do Esporte e outros programas da TV Unifra. E o Central do Esporte no primeiro bloco falou de futsal, né? Agora a gente fala um pouco de futebol, vai falar de vôlei também. Futebol é um assunto daqueles que a gente não gosta muito de falar, quando tem confusão de torcida, quando tem daqui a pouco problema com os cartolas, com os dirigentes, problemas nos tribunais, e é exatamente esse o assunto que eu toco agora, porque o rio-grandense professor Gilson e José Quintana Júnior, na próxima quinta-feira, deve ser julgado no Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Estado, referente à desistência, né, da segunda divisão do Campeonato Gaúcho desse ano, conhecida por todo mundo aí como a terceirona. E o rio-grandense passa por uma situação bem embaraçosa, porque ele muito provavelmente vai ser punido, né, e ficando talvez 2 anos fora de competições organizadas pela Federação Gaúcha de Futebol, e também tem de pagar uma multa. E aí entra toda aquela questão financeira e tudo mais. Eu quero saber a opinião de vocês assim a respeito de se vocês estivessem na situação do rio-grandense. Vamos fazer esse exercício, né? O que é que vocês fariam? Enquanto vocês vão pensando, eu vou dizer eu procuraria levar a maior quantidade possível de advogados para tentar explicar bem a situação financeira, bem a situação a qual eu me encontrava,
para tentar, digamos, uma pena mínima, a menor pena, e aí daqui a pouco até uma absolvição, o que seria muito difícil, mas eu tentaria, né, a pena mínima para esse caso, para que eu pudesse voltar a jogar futebol, pudesse reestruturar o departamento de futebol e seguir adiante de uma história. E eu quero lembrar que isso tudo acontece na vida do rio-grandense, faltando menos de meia década, menos de 5 anos para o rio-grandense completar 100 anos de ter sido o vice-campeão gaúcho, né? Em 1921 o rio-grandense foi vice-campeão gaúcho, né? Foi, digamos assim, o êxtase, o maior título, vamos colocar assim, que o rio-grandense tenha conseguido. Mas e se fosse vocês? Aproveitar até que vocês estão em tons diferentes aí, de verde aí, né? Dá para dizer assim. Se fosse na pele de vocês e tivesse que fazer isso, o José Quintana Júnior está cursando direito aqui. Nós somos homens de esperança. Boa. De verde, boa. Né? Homens de esperança. O José Quintana Júnior está cursando direito aqui no Centro Universitário Franciscano. Vou começar por ele. Se fosse você, Quintana, na situação do rio-grandense, o que você tentaria? Não, sempre tem que começar pela voz mais experiente. Então, por favor, eu tentaria reduzir ao máximo essa pena, principalmente a pena financeira. Né? O regulamento indica uma multa de 10 mil a 100 mil reais. Exato. E tentar algo extraordinário também, né, para não sofrer a suspensão aí de 2 anos. O rio-grandense tem a questão do campo, né, do seu estádio, que não foi liberado, a dificuldade, né, que tinha para jogar até aqui em Santa Maria, e com a questão do mau tempo, e o Inter SM também acabou não liberando mais o seu estádio, estava no seu direito. Né? Até porque disputava uma competição também. Tem um contrato com Santa Maria Soldiers, do futebol americano. Então a situação passa por aí. O rio-grandense tem que encontrar mecanismos, né, jurídicos, vamos dizer assim, que o livre, né, de uma punição maior. Se é que ela automaticamente não vai ocorrer. Sim. E você, Quintana? Está nessa área jurídica, não especificamente a justiça desportiva, mas está entrando ficando cada vez mais por dentro, né, dessa questão jurídica. O que você tentaria se você estivesse na situação no Rio Grande do Sul? Será que eu aprendi uma coisa na vida que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu sei menos, entende? Em relação a qualquer assunto, o mundo jurídico ele é muito amplo e eu não teria capacidade, eu acredito, nem para entrar nessa área. Eu penso assim, que como qualquer cidadão, a gente prega tanto por justiça, né, Gereta, que a justiça seja feita. Eu acho que o rio-grandense sabia das consequências ao tomar essa decisão. Em nenhum momento ele veio a público pedir o apelo da comunidade, em nenhum momento ele veio a público pedir que Santa Maria ajudasse o rio-grandense a seguir na competição para que o pior não acontecesse. O rio-grandense, da noite para o dia, tomou a decisão. Eu tomo muito cuidado ao falar isso, porque a gente tem a dificuldade, às vezes, das pessoas não separarem o que é uma crítica profissional, o que é uma crítica de produto, o que é uma crítica pessoal. Eu acho que é totalmente louvável o sacrifício que algumas pessoas fazem para tentar manter o rio-grandense, as pessoas que estão lá tentando que o rio-grandense não feche as portas. A questão que, no meu modo de ver, o que vem acontecendo errado no rio-grandense é não trabalhar com transparência com o seu torcedor. Qual é a situação real do rio-grandense, ou qual era? Tem condições de fazer futebol? Se não tem, chama a torcida, explica a situação, vai ficar um tempo parado, a situação das dívidas são essa. É que nem a gente não gosta de granalizar as coisas no estado, eu acho que fazer o Rio Now aqui não seja o melhor. Mas numa comparação positiva, o que eu achei interessante no trabalho do Internacional nos últimos anos aqui de Santa Maria é que o ex-presidente Heriberto Marqueto deixou muito claro para o torcedor, nós temos uma segunda folha para pagar dívidas trabalhistas até 2018. E essas dívidas serão pagas. Enquanto não pagar isso, enquanto não pagar, eu não posso investir pesado em futebol. Eu acho que o rio-grandense tinha que ter feito isso. Colocado qual é o tamanho da dívida, qual é o projeto para pagar essas dívidas, é possível resgatar o rio-grandense, o que precisaria ser feito, qual é o montante, até para o torcedor, porque tem muito torcedor que é fiel ao rio-grandense, torcedor da época das ferrovias, muito apegado a essa questão dos ferroviários, né, professor? Já completou 100 anos o rio-grandense também. Um clube centenário que tem um histórico. E aí, quando a gente fala em rivalidade clássica, nós temos um clássico em Santa Maria. Então, eu acho que faltou isso, Gereta. Faltou isso para justamente quando chegasse nesse momento, o torcedor estivesse ao lado do clube nesse momento. Para daqui a pouco uma assistência jurídica gratuita, filantrópica, no sentido de apoiar mesmo de pessoas que são apegadas ao que é da cidade.
Não vejo dessa forma. Agora a gente torce, só para não me estender demais, já me estendi, mas que haja uma saída. Que seja possível. O artigo 39 do regulamento, né, da segunda divisão de 2017 trata exatamente da questão da multa, professor, que o senhor colocava agora há pouco, né, nessa questão. Eu quero chamar a atenção para o artigo 84, e quem conhece bem o artigo 84, né, das competições, seja Campeonato Gaúcho, Série A, Série B, né, e tudo mais, que é o famoso, aquele ad referendum, né, da diretoria, que cabe exclusivamente ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol, né, nos casos omissos, bem como as dúvidas surgidas na interpretação deste regulamento, decidir, tomar uma decisão. Será que esse artigo 84 pode beneficiar o rio-grandense? Mas se o julgamento vai ocorrer, né? O julgamento vai ocorrer, teremos um resultado. Mas será que daqui a pouco... O presidente Francisco Navarrete Neto vai mudar o resultado? Exato, mas será que ele pode em algum momento... Eu queria saber a opinião de vocês. Poder, ele pode. Ocorreria justiça se ele mudasse? Na minha opinião, não. Poder ele pode, agora acho, opinião minha, que ele não vai fazer isso. Honestamente, eu torço que o rio-grandense consiga se reerguer. De verdade, eu quero que o rio-grandense volte a ser grande pelas suas forças. Não na base do canetaço, não na base... E o rio-grandense já conseguiu isso em outras oportunidades. O Perfeito. rio-grandense já esteve fechado, reabriu, já namorou com a Série A, vamos dizer assim. Muito próximo. Né? Bem pertinho. Montou boas equipes, lotou o seu estádio, enfim. E ficou claro que tem torcedor. Sim, então... não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo para o periquito. Agora, muitas coisas devem ser pensadas, né? Um ajuste total no rumo, na caminhada aí, para quem sabe a gente ter de novo, né, o rio-grandense forte. Como não é possível torcer neste momento No para o rio-grandense, futebol, né? não é possível torcer para o rio-grandense dentro de campo, eu torço para que o rio-grandense, então, nesse caso, daqui a pouco seja aí penalizado com a pena mínima, o que vai ser muito difícil, mas enfim, sempre é bom a gente ter um pouco de positivismo aí, né, ter esperança. Quem foi muito bem em quadra neste final de semana foi as 4 equipes da Associação Voleibol Futuro, que atuaram, né, em Estrela no 11º Festival Internacional de Voleibol. E aí teve medalha, o time infantil trouxe a medalha de bronze, né, para Santa Maria, a equipe mirim, se não estou enganado, chegou à semifinal, mas acabou sendo derrotado. O Jean-Pierre Ávila, que já teve muitas vezes aqui, né, no Central do Esporte, fez uma avaliação da participação das equipes da AVF e está participando agora aqui com a gente do Central do Esporte. A participação da AVF, Construtora Jubim, nesse último 5 dias na Cidade da Estrela, no Festival Internacional de Voleibol da Cidade da Estrela, foi muito positiva para nós. Nossas equipes, a equipe mirim, jogou 8 jogos, conseguimos chegar à decisão de 3º e 4º da Série Bronze, o que foi muito significativo para nós, nossa segunda competição dessa equipe praticamente. A equipe infantil conseguiu também participar da decisão de 3º e 4º da Série Bronze e voltou com medalha, conseguimos o 3º lugar. A equipe infanto jogou 7 jogos, infelizmente não se classificou para as finais, mas foi muito positivo, tanto a vivência dentro e fora de quadra. As nossas meninas conviveram com meninas do Peru, do Uruguai, da Argentina, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná, Santa Catarina. Foi muito legal. Foram 5 dias, mais de 800 jogos. Nós, enquanto comissão técnica, aprendemos muito, principalmente com os argentinos, na questão de defesa, principalmente das equipes mirins. Assistimos umas 2 semifinais e finais de categoria infanto em nível profissional, assim. Então, representamos muito bem a cidade de Santa Maria, representamos muito bem a AVF, a Construtora Jubim e as empresas que estão conosco. Já estamos nos preparando para 2018 estarmos presentes novamente nesse evento que é ímpar em termos de Brasil.
Valeu, Jean. Valeu. Parabéns às meninas da AVF que foram muito bem, representaram muito bem Santa Maria lá no 11º Festival Internacional de Voleibol. O Central do Esporte está terminando aí, mas antes a gente tem que lembrar que na outra semana, né, nós vamos ter decisão de futebol americano. O Santa Maria Soldiers, professor Gilson José Quintana Júnior, busca nada mais nada menos do que o tetracampeonato gaúcho. Vai ser assunto do Central do Esporte, com toda certeza, na próxima semana, né? E um parabéns, né, pela vitória. Esmagaram mais uma vez o Porto Alegre Pumpkins, que já foi um grande rival, né, do Santa Maria Soldiers. Isso só vem a reforçar o trabalho que eles vêm realizando, pensando na Liga Nacional, pensando em projetos grandes. Ano a ano o Soldiers vem crescendo. E a semifinal se esperava daqui a pouco um jogo mais equilibrado, mas o Soldiers confirmou, sim, a sua campanha. Tomou, se não me engano, 6 pontos, mas fez 46, Exato. ou seja, uma vantagem tranquila que coloca os Soldiers em mais uma final, novamente. Contra o Juventude, né, Tirateima, professor hein? Gilson? Tirateima Santa Maria, Caxias do Sul, algo que se esperava, né? Mas dessa vez aqui em Santa Maria. Aqui em Santa Maria. Estádio Presidente Vargas, né? Dia Exatamente. 1º de julho, o horário ainda não está confirmado, a data sim, dia 1º de julho. Curiosamente, uma semana depois, as duas equipes vão se enfrentar já pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, no intervalo aí de uma semana, né? De 7 dias, as equipes vão jogar 2 vezes uma contra a outra, mas o primeiro jogo, sim, esse vai ser valendo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Central do Esporte. Voltamos na próxima vez terça. você vem de verde também, né? Pra Vê se ficar combina mais- a próxima vez, né, diretor? Para ficar mais, para ter mais esperança, né? Nós voltamos na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos. Lembrando que no Unifra Online, o nosso canal do YouTube, você acompanha o programa na íntegra. Até semana que vem. Tchau.